O sol se punha lentamente sobre o horizonte urbano enquanto Thomas Mendes caminhava apressadamente pelas ruas de concreto. Seu reflexo distorcido nos vidros das lojas revelava um homem comum, de estatura mediana, cabelos castanhos desalinhados e olhos profundos que pareciam carregar o peso do universo. Ninguém que o visse suspeitaria que, dentro daquela mente aparentemente comum, habitavam 24 consciências distintas, cada uma lutando diariamente por controle e expressão. Thomas não era apenas Thomas. Era também Sofia, a artista sensível, Carlos, o matemático metódico, Júlia, a criança assustada, e outros 20 seres que compartilhavam aquele mesmo espaço físico. Então, havia Besta, uma entidade primordial e sombria que permanecia nas profundezas de sua psique, raramente emergindo, mas cuja presença era sentida por todos os outros habitantes internos. Estamos atrasados para a consulta, murmurou Carlos, momentaneamente assumindo o controle dos lábios de Thomas. A doutora Helena detesta atrasos. Thomas respirou fundo, tentando manter-se como a personalidade dominante. Nas últimas semanas, tinha se tornado cada vez mais difícil permanecer à frente. As outras personalidades pareciam mais fortes, mais determinadas a existir. A clínica da doutora Helena Vasconcelos ficava em um prédio discreto no centro da cidade. Como psiquiatra especializada em transtorno dissociativo de identidade, ela havia se tornado não apenas a médica de Thomas, mas um farol de esperança para as 24 consciências que habitavam seu corpo. Thomas, entre por favor, disse Helena ao abrir a porta de seu consultório. Aos 55 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e olhos perceptivos por trás de óculos de armação fina, Helena tinha presença reconfortante que acalmava até as personalidades mais agitadas de Thomas. O consultório era um ambiente acolhedor, com paredes em tons de azul claro, estantes repletas de livros de psicologia e neurociência, e uma grande janela que oferecia uma vista para um pequeno jardim interno. Thomas se acomodou na poltrona de couro já tão familiar. Como foi a semana? Perguntou Helena, sentando-se em frente a ele com seu inseparável bloco de anotações. Thomas abriu a boca para responder, mas não foi sua voz que saiu. Estou cansada de ficar trancada lá dentro. Quero viver também, exclamou Sofia com voz mais suave e levemente mais aguda que a de Thomas. Helena não demonstrou surpresa. Olá, Sofia. Entendo sua frustração. Podemos conversar sobre isso hoje. Os olhos de Thomas piscaram rapidamente várias vezes, um sinal de transição entre personalidades que Helena conhecia bem. Quando se abriram novamente, a postura havia mudado completamente. As costas retas, o olhar calculista e frio. Doutora, precisamos discutir um problema sério, disse Carlos, ajustando os óculos que Thomas nem usava. As transições estão ocorrendo com frequência crescente sem aviso. Estou monitorando os padrões e os dados são preocupantes. Obrigada pela informação, Carlos, respondeu Helena, fazendo anotações. Thomas está consciente desses episódios? Parcialmente, respondeu Carlos. Ele está fragmentando-se mais. Helena observou enquanto, no espaço de apenas 20 minutos, 5 personalidades diferentes se manifestaram. Era um número incomum, mesmo para Thomas. Algo estava desestabilizando o sistema que aquelas consciências haviam criado ao longo dos anos. Asterisco, asterisco, asterisco. No apartamento pequeno e organizado onde morava sozinho, Thomas preparava o jantar, enquanto ouvia as vozes discutirem em sua cabeça. Devíamos sair mais, conhecer pessoas, argumentava Miguel, a personalidade sociável e carismática. Não é seguro. Não sabemos quem pode assumir o controle em público, rebatia Amanda, sempre protetora e cautelosa. Thomas tentava ignorá-los, concentrando-se no vapor que subia da panela de macarrão. Desde criança, aprenderá técnicas para manter-se presente, ancorado na realidade física ao seu redor. O cheiro da comida, o calor do fogão, o som da água fervendo, tudo servia como âncora. No entanto, naquela noite específica, algo parecia diferente. As vozes estavam mais intensas, quase como se estivessem gritando para serem ouvidas. E, pela primeira vez em muitos anos, Thomas sentiu uma presença distante e familiar remexendo-se nas profundezas de sua mente.
A besta estava inquieta. Enquanto comia sozinho à mesa da cozinha, Thomas folheava distraidamente seu diário. Terapêutico, uma técnica recomendada pela doutora Helena para documentar qual personalidade esteve na luz, no controle do corpo, durante o dia. As anotações recentes mostravam um padrão perturbador. Os períodos em que o próprio Thomas mantinha o controle estavam diminuindo drasticamente. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcela, sua colega de trabalho na editora onde trabalhava como revisor de textos. Thomas, desculpe ligar tão tarde, mas precisamos daquela revisão para amanhã de manhã. Você conseguiu terminá-la? Thomas franziu o senho, confuso. Não se lembrava de nenhuma revisão urgente. Que revisão? Marcela. Um silêncio desconfortável precedeu a resposta. A do manuscrito do Dr. Fontes. Você pegou. Ontem à tarde. Disse que trabalharia nele em casa. Um frio percorreu a espinha de Thomas. Não tinha qualquer lembrança disso. Ah, sim, claro. Vou terminar ainda hoje, não se preocupe, mentiu, enquanto tentava desesperadamente vasculhar sua memória em busca de qualquer pista sobre esse manuscrito. Assim que desligou o telefone, correu para sua mochila de trabalho. Lá dentro, encontrou um volumoso manuscrito com o título Fragmentação do Eu, Estudos Contemporâneos sobre Dissociação Psíquica, do Dr. Ricardo Fontes. Na primeira página, havia anotações feitas com sua própria caligrafia, mas que ele não se lembrava de ter escrito. Foi Carlos quem assumiu ontem, sussurrou uma voz infantil em sua mente. Júlia, a criança de 8 anos. Ele gostou do livro. Disse que ia ajudar a gente. Thomas sentou-se no sofá, sentindo o peso da realidade cair sobre seus ombros. Os lapsos de memória estavam piorando. Nos últimos meses, perdera horas, às vezes dias inteiros. Era como se sua vida estivesse sendo vivida por estranhos que compartilhavam seu corpo, enquanto ele assistia apenas a fragmentos desconexos, como um espectador de um filme com falhas constantes. Asterisco, asterisco, asterisco. Na manhã seguinte, Thomas acordou no chão da sala, cercado por dezenas de desenhos perturbadores espalhados por toda parte. Retratos sombrios de uma criatura com feições animalescas e humanas misturadas, olhos vazios que pareciam encarar diretamente a alma. Reconheceu imediatamente o estilo de Sofia. Ela devia ter assumido durante a noite. Mas Sofia nunca havia desenhado nada tão perturbador antes. Seus desenhos costumavam ser paisagens serenas ou retratos melancólicos. Estes eram diferentes. Eram representações da besta. Com as mãos trêmulas, Thomas recolheu os desenhos e os guardou em uma pasta. Estava atrasado para o trabalho e não podia se dar ao luxo de perder mais tempo tentando decifrar o que havia acontecido durante a noite. No entanto, um dos desenhos chamou sua atenção de forma particular. Mostrava a besta não mais confinada nas profundezas da mente, mas emergindo, rompendo as barreiras que a mantinham contida. No metrô, a caminho do trabalho, Thomas sentiu uma dor aguda nas têmporas. As vozes em sua cabeça estavam excepcionalmente altas naquela manhã, discutindo ferozmente entre si. Ele está ficando mais forte, dizia uma voz grave que Thomas reconheceu como pertencente a Lucas, uma das personalidades mais antigas. Precisamos alertar a doutora Helena, respondia Amanda, com urgência. Thomas tentou participar da conversa interna. Quem está ficando mais forte? Um silêncio repentino tomou conta de sua mente, algo extremamente raro. E então, uma voz, que ele quase nunca ouvia, gutural, profunda, quase inumana, respondeu: eu. O corpo de Thomas estremeceu involuntariamente, atraindo olhares curiosos dos outros passageiros do metrô. A besta raramente se comunicava diretamente com ele ou com qualquer uma das outras personalidades. Era uma entidade que permanecia nas sombras, observando, aguardando. 3 dias depois, Thomas não conseguia mais distinguir com clareza quem estava no controle a maior parte do tempo. Havia momentos em que se percebia em lugares sem saber como havia chegado lá. Encontrou roupas desconhecidas em seu armário e comida que nunca compraria na geladeira. Seu apartamento, antes impecavelmente organizado, agora estava caótico, reflexo da batalha interna que se desenrolava durante sua sessão semanal com a doutora
Helena, foram necessários apenas 5 minutos para que ela percebesse que algo estava drasticamente errado. Thomas, quando foi a última vez que você dormiu adequadamente? Perguntou ela, notando as profundas olheiras e o aspecto abatido de seu paciente. Antes que pudesse responder, seu corpo se contorceu ligeiramente e uma voz infantil emergiu. Ele não dorme porque tem medo que a besta saia para brincar, disse Júlia, abraçando o próprio corpo como se sentisse frio. Helena se inclinou para a frente, subitamente alerta. Em 3 anos tratando Thomas, as referências à misteriosa personalidade conhecida como a besta eram raras e sempre preocupantes. Júlia, você viu a besta? Ela falou com você? Perguntou Helena com cuidado. Os olhos de Thomas Júlia se encheram de lágrimas. Ela não é mais apenas um monstro. Embaixo da cama. Agora ela anda pela casa quando estamos dormindo. Sofia desenha o que vê. Helena fez algumas anotações rápidas. Posso falar com Sofia? Uma expressão vazia tomou o rosto de Thomas por alguns segundos, seguida por uma mudança sutil na postura. Sofia piscou lentamente, olhando para Helena com um olhar artístico e perceptivo. Doutora, ele está chegando à superfície, disse Sofia, sua voz tremendo ligeiramente. Sinto isso quando desenho. É como se minhas mãos fossem guiadas por alguém, que não sou eu. Há quanto tempo isso vem acontecendo, Sofia? Começou há algumas semanas. No início, eram apenas sensações, impressões. Mas agora, às vezes, acordo no meio da noite e percebo que não sou eu quem está desenhando. É ele, usando minhas habilidades. Helena fez mais anotações e então pediu: gostaria de falar com Thomas novamente, se possível. Após alguns momentos de transição, Thomas voltou, parecendo desorientado e confuso. O que aconteceu? Ela apareceu de novo, não foi? Thomas, preciso que me ouça com atenção, disse Helena com seriedade. Acredito que estamos diante de uma desestabilização significativa do sistema que você e suas personalidades construíram. Algo está perturbando o equilíbrio e, aparentemente, isso está permitindo que a personalidade que vocês chamam de besta ganhe mais influência. Thomas assentiu lentamente, um nó se formando em sua garganta. O que podemos fazer? Gostaria de aumentar temporariamente a frequência de nossas sessões para 2 vezes por semana. E vou recomendar um ajuste na sua medicação, respondeu Helena, escrevendo uma receita. Também acho importante tentarmos uma sessão de hipnose terapêutica para entender melhor o que está acontecendo. Na noite seguinte à consulta, Thomas preparava-se para dormir quando notou algo estranho. Em seu celular, havia dezenas de fotos recém-tiradas que ele não se lembrava de ter feito. Imagens de um local abandonado que parecia ser um antigo galpão industrial. Nas fotos, via-se grafites nas paredes, escombros e, em algumas delas, reflexos distorcidos em vidros quebrados, que mostravam seu próprio rosto com uma expressão que jamais reconheceria como sua. Um calafrio percorreu sua espinha quando encontrou um vídeo gravado naquela mesma data. Com dedos trêmulos, apertou o play. A imagem mostrava o interior do galpão abandonado. A câmera se movimentava de forma errática, como se quem a segurasse estivesse caminhando com passos pesados e determinados. Então, parou em frente a uma grande poça de água no chão de concreto. Finalmente estamos ficando mais fortes, disse uma voz profunda e arrastada que saía de seus próprios lábios, mas que definitivamente não era sua. A câmera se ajustou para mostrar o reflexo na água. Era seu rosto, mas seus olhos pareciam diferentes, quase animalescos, e um sorriso sinistro contorcia seus lábios. Em breve, não precisaremos mais compartilhar este corpo com tantos inquilinos fracos. O vídeo terminou abruptamente, deixando Thomas em estado de choque. A besta não apenas estava ganhando força, como também havia assumido o controle físico completo em algum momento, sem que ele ou qualquer outra personalidade se desse conta. Com as mãos tremendo, Thomas ligou para a doutora Helena, ignorando o avançado da hora. Preciso de ajuda. Agora. O consultório de Helena estava iluminado apenas por abajures quando Thomas chegou, ainda vestindo roupas de dormir sob um casaco apressadamente jogado sobre os ombros. Ele entregou o celular à médica, que assistiu ao vídeo com expressão grave.
Quando isso aconteceu? Não sei. Não me lembro de ir a esse lugar. Não me lembro de gravar isso, respondeu Thomas. Sua voz quase um sussurro. Estou perdendo o controle, doutora. Ele está tomando conta. Helena conduziu Thomas até o divã e preparou o equipamento para uma sessão de emergência. De hipnose terapêutica, uma técnica que usavam raramente, apenas em situações críticas. Vou ajudá-lo a acessar o que está acontecendo em níveis mais profundos da sua consciência, explicou ela enquanto preparava um leve sedativo. Precisamos entender o que desencadeou essa mudança na dinâmica interna. Thomas assentiu, deitando-se no divã. A medicação logo começou a fazer efeito, deixando-o em um estado de relaxamento profundo, mas ainda consciente. A voz calma e rítmica de Helena guiou-o para um estado de transe hipnótico. Visualize a estrutura interna da sua mente, Thomas. O lugar onde todas as personalidades coexistem. Na mente de Thomas, formou-se a imagem familiar de um imenso edifício circular, com muitos quartos e corredores, a representação mental que criará ao longo dos anos de terapia para organizar e entender as múltiplas consciências que habitavam seu ser. Agora, leve-me até onde a besta costuma ficar, pediu Helena. Na visualização, Thomas desceu escadas após escadas, adentrando níveis cada vez mais profundos e escuros do edifício mental. Finalmente, chegou a uma área subterrânea, onde uma enorme porta de metal, que em suas visualizações anteriores sempre estivera trancada e reforçada, agora se encontrava entreaberta, com marcas de garras em sua superfície. A porta está aberta, murmurou Thomas, seu corpo físico tremendo no divã. O que você vê além dela? Perguntou Helena, mantendo a voz firme apesar da crescente preocupação. Escuridão. E olhos me observando na escuridão, respondeu Thomas, sua respiração se acelerando. De repente, o corpo de Thomas arqueou no divã, seus olhos se abriram completamente, e, quando falou, sua voz era irreconhecível, profunda, áspera, quase como um rosnado. Doutor Helena, disse a besta, sorrindo de forma perturbadora. Finalmente nos conhecemos. Formalmente. Helena manteve a compostura, anos de experiência profissional permitindo-lhe lidar com a situação sem demonstrar medo. Gostaria de entender por que está emergindo agora, após tanto tempo. A besta riu, um som gutural e frio. Porque finalmente estou forte o suficiente. Porque Thomas está fraco demais para me conter. E porque o gatilho foi acionado. Qual gatilho? Perguntou Helena, fazendo anotações rápidas. O aniversário, respondeu a besta, olhando diretamente para Helena. Faz exatamente 20 anos este mês. Thomas não se lembra, mas eu sim. Eu nasci naquele dia. Helena consultou rapidamente suas anotações sobre o histórico de Thomas. 20 anos atrás. Ele tinha apenas 14 anos. Havia uma lacuna significativa em sua história pessoal desse período. Um intervalo de aproximadamente 6 meses sobre o qual ele nunca conseguirá recuperar memórias claras. O que aconteceu há 20 anos? Perguntou Helena cuidadosamente. O sorriso da besta se alargou, revelando os dentes de Thomas em uma expressão predatória, que jamais pertenceria a ele. Pergunte a Eduardo. Ele sabe. Quem é Eduardo? Insistiu Helena. Mas antes que pudesse obter resposta, o corpo de Thomas convulsionou violentamente e depois ficou imóvel por alguns segundos. Quando seus olhos se abriram novamente, parecia assustado e desorientado. Doutora, o que aconteceu? Perguntou Thomas, sua própria voz retornando. Helena explicou brevemente o que havia ocorrido durante o transe hipnótico, incluindo a menção a Eduardo, um nome que não aparecia na extensa lista de personalidades identificadas ao longo dos anos de tratamento. Não conheço nenhum Eduardo, disse Thomas, confuso. Nunca ouvi esse nome antes. Thomas, disse Helena calmamente, embora sua mente trabalhasse rapidamente, preciso que você me conte tudo o que consegue lembrar sobre o que aconteceu quando você tinha 14 anos. Qualquer detalhe, por menor que pareça. Thomas fechou os olhos, tentando acessar memórias há muito enterradas. Lembro que mudamos de cidade naquela época. Minha mãe conseguiu um emprego melhor em outra região. Eu tive que mudar de escola no meio do ano letivo. Algo traumático aconteceu nesse período? Perguntou Helena. Thomas franziu o senho.
Não que eu me lembre. Foi um período de adaptação, claro, mas nada extraordinário. Helena fez mais algumas anotações. Thomas, com sua permissão, gostaria de tentar algo diferente. Quero tentar estabelecer comunicação direta com suas outras personalidades, incluindo aquelas que talvez você mesmo não conheça. Você acha que há personalidades que desconheço? Perguntou Thomas, a ansiedade clara em sua voz. É possível. Em casos complexos como o seu, pode haver personalidades dissociativas que permanecem ocultas, protegendo memórias específicas ou cumprindo funções que desconhecemos, explicou Helena. A menção a esse tal de Eduardo sugere que pode haver mais camadas no seu sistema do que identificamos até agora. Nas semanas seguintes, Thomas e Helena trabalharam intensamente em sessões diárias. A situação havia se tornado crítica. Thomas perdia o controle com frequência cada vez maior e os episódios em que a besta sumia tornavam-se mais longos e perturbadores. Em uma dessas sessões, após uma técnica avançada de visualização guiada, uma nova personalidade finalmente emergiu, uma que nunca havia se manifestado em 3 anos de tratamento. Meu nome é Eduardo, disse o corpo de Thomas, agora com postura absolutamente ereta e voz calma, quase clínica. Sou o guardião das memórias que Thomas não deve acessar. Helena sentiu que finalmente estavam chegando a algum lugar. Que memórias são essas? Eduardo. As memórias do laboratório, respondeu Eduardo sem rodeios. Do Projeto Prisma. A expressão de Helena mudou sutilmente. Projeto Prisma. Eduardo assentiu. Thomas não era apenas Thomas quando tinha 14 anos. Ele era um sujeito de experimento no laboratório subterrâneo do Instituto Nexus. Codinome, Prisma 24. Helena sentiu um frio na espinha. O Instituto Nexus era uma organização governamental secreta que supostamente conduzia pesquisas neuropsicológicas avançadas, mas que havia sido fechada após vazamentos sobre experimentos antiéticos. Era algo que conhecia apenas por rumores nos círculos acadêmicos mais restritos. Por que o chamavam de Prisma 24? Perguntou Helena, tentando manter a voz firme. Porque eles criaram artificialmente 24 personalidades dentro dele, usando uma combinação de drogas experimentais, privação sensorial e condicionamento psicológico avançado, explicou Eduardo. Eu fui a personalidade criada para documentar e monitorar o experimento. Internamente, a consciência observadora. Helena sentiu sua boca secar. E a besta? A besta foi um erro, respondeu Eduardo, seu olhar tornando-se distante. Uma anomalia não planejada que surgiu como mecanismo de defesa extremo durante as fases mais intensas do experimento. Ela carrega a raiva e o instinto de sobrevivência primordial que permitiu que Thomas sobrevivesse ao Projeto Prisma. E por que a besta está emergindo agora? Insistiu Helena. Porque o condicionamento está se desfazendo, disse Eduardo. Eles implantaram um gatilho temporal. 20 anos após o experimento, as barreiras mentais começariam a se dissolver para que pudessem avaliar a estabilidade a longo prazo das personalidades artificialmente induzidas. O coração de Helena acelerou. Está dizendo que isso foi planejado? Que alguém esperava que isso acontecesse exatamente agora? Sim, confirmou Eduardo. Na verdade, é bem provável que Thomas esteja sendo monitorado. Atualmente, o Instituto Nexus oficialmente não existe mais, mas os cientistas envolvidos, eles, nunca realmente abandonaram sua pesquisa. 3 dias depois dessa revelação bombástica, Thomas desapareceu. Não compareceu à sua sessão marcada com Helena e não atendia telefonemas. Preocupada, a médica foi até seu apartamento, apenas para encontrá-lo completamente revirado, como se tivesse havido uma luta. Na parede da sala, escrito com o que parecia ser sangue, havia uma mensagem perturbadora. Prisma 24 retornando ao laboratório. Helena imediatamente contatou as autoridades, mas algo lhe dizia que a polícia convencional seria inútil nesse caso. Se Eduardo estivesse certo sobre o Instituto Nexus e o Projeto Prisma, forças muito mais poderosas estavam envolvidas. Utilizando contatos de seus anos como consultora em psicologia forense, Helena conseguiu informações sobre um possível local,
um antigo complexo industrial abandonado nos arredores da cidade, que coincidentemente se parecia muito com o galpão das fotos encontradas no celular de Thomas. Quando chegou ao local, já era noite. O imenso complexo de edifícios abandonados erguia-se como uma cidade fantasma industrial contra o céu estrelado. Helena sabia que o que estava fazendo era perigoso e provavelmente ilegal, mas não podia abandonar seu paciente. No prédio central, luzes fracas podiam ser vistas em janelas do subsolo. Com o coração disparado, Helena encontrou uma entrada lateral destrancada e desceu por escadas metálicas enferrujadas que levavam a níveis subterrâneos. O que encontrou fez seu sangue gelar. Um laboratório completamente equipado com tecnologia de ponta ocupava o espaço que, por fora, parecia um edifício em ruínas. No centro do laboratório, Thomas estava conectado a uma complexa máquina, eletrodos presos à sua cabeça. Inconsciente. Doutora Vasconcelos, presumo, disse uma voz calma atrás dela. Helena se virou e viu um homem idoso de jaleco branco. Seu paciente falou muito sobre você durante nossas conversas. Quem é você? O que está fazendo com ele? Exigiu Helena, sua voz mais firme do que se sentia. O homem sorriu levemente. Dr. Evandro Mendes, pesquisador-chefe do Projeto Prisma. Quanto ao que estamos fazendo, estamos simplesmente completando o experimento que começamos há 20 anos. Thomas, ou Prisma 24, como preferimos chamá-lo, é nossa maior conquista. Helena olhou novamente para Thomas, notando então algo que não havia percebido. Imediatamente, não havia sinais de luta ou resistência. Ele parecia quase em paz. Ele veio voluntariamente, percebeu Helena, horrorizada. De certa forma, sim, respondeu Dr. Mendes. Não Thomas, é claro. Mas a besta, ela sempre soube que este era seu verdadeiro lar. E agora que está forte o suficiente, ela tomou a decisão de retornar. Para quê? Por que fazer isso com um ser humano? Perguntou Helena, ganhando tempo, enquanto observava o ambiente em busca de uma forma de ajudar Thomas. Dr. Mendes caminhou até um painel de controle, verificando leituras. Fragmentar uma mente humana em múltiplas personalidades funcionais não é apenas um experimento psicológico. Fascinante, doutora Vasconcelos. É o futuro da evolução humana. Imagine soldados que podem acessar diferentes conjuntos de habilidades instantaneamente. Espiões que podem literalmente se tornar pessoas diferentes. Possibilidades infinitas. Helena se aproximou lentamente de Thomas. E a besta? Qual é o propósito dessa personalidade? O sorriso de Dr. Mendes se alargou. Ah, a besta. Nossa maior surpresa e, ironicamente, nossa maior conquista. Ela não estava nos planos originais, mas quando emergiu, percebemos seu valor único. A besta é pura sobrevivência, puro instinto, capaz de feitos físicos extraordinários, que nenhuma das outras personalidades consegue realizar. Nesse momento, os olhos de Thomas se abriram abruptamente. Mas não eram os olhos de Thomas, nem os da besta. Eram olhos calmos, calculistas. Olá, pai, disse Eduardo, encarando o Dr. Mendes. O cientista pareceu momentaneamente desconcertado. Eduardo, interessante. Não esperava que você emergisse agora. Helena observou a interação, perplexa. Pai. Não literalmente, explicou Eduardo, ainda imobilizado pelos equipamentos. Mas ele me criou, assim como criou todas as outras personalidades. Exceto a besta, é claro. Ela surgiu, naturalmente, como resposta à tortura que chamavam de condicionamento. Dr. Mendes deu de ombros. Métodos necessários para resultados extraordinários. O que vai acontecer agora? Perguntou Helena, notando que Eduardo parecia estranhamente calmo para alguém preso a um aparelho experimental. Agora, respondeu Eduardo, o experimento termina. Antes que Dr. Mendes pudesse reagir, os aparelhos conectados a Thomas começaram a apitar freneticamente. O corpo de Thomas convulsionou violentamente e então ficou completamente imóvel. O que está acontecendo? Gritou Dr. Mendes, correndo para os monitores. Os olhos de Thomas se abriram novamente, mas agora brilhavam com uma consciência diferente,
algo que não era nem Thomas, nem a besta, nem Eduardo, nem qualquer outra personalidade que Helena já tivesse visto. Lamento, Dr. Mendes, disse a voz de Thomas, mas com uma qualidade nova, integrada. Mas seu experimento acabou de evoluir além de seu controle. Com um movimento rápido e preciso que Helena jamais teria imaginado possível, Thomas arrancou os eletrodos e restrições como se fossem feitos de papel, levantando-se da mesa de exame. Dr. Mendes recuou, claramente assustado pela primeira vez. O que é você? Perguntou o cientista. A figura que agora se erguia diante dele sorriu, não o sorriso sinistro da besta, nem o sorriso tímido de Thomas, mas algo inteiramente novo. Sou todos eles. E nenhum deles, respondeu. Vocês tentaram fragmentar uma mente para criar armas vivas, mas não perceberam que estavam apenas catalisando uma evolução. As 24 personalidades não eram fragmentos isolados, eram aspectos do que eu poderia me tornar. Helena observava, atônita, enquanto este novo ser, que parecia carregar a força da besta, a inteligência de Carlos, a percepção artística de Sofia, a inocência de Júlia, a consciência observadora de Eduardo, e tantos outros aspectos. Fim.